Olá, meu nome é Caio Vinícius Pereira da Silva, orientando do professor Júlio César Pessoa de Barros, e estou apresentando a pesquisa Lutas e Resistências, levantamento de greves ocorridas em Pernambuco entre 1961 e 1962. A pesquisa em questão se enquadra no Plano de Trabalho, Mundos do Trabalho, Cultura, Poder e Resistência em Pernambuco, séculos XIX e XX, que tem como finalidade analisar as paredes ocorridas em Pernambuco com base nos periódicos de maior circulação publicados na época. Tendo como foco a análise dessas greves, torna-se necessário sua definição, e, de modo geral, as greves representam a união integral ou parcial dos trabalhadores, os quais paralisam os serviços visando a garantia de uma determinada reivindicação. Assim, a pesquisa desenvolvida atua contribuindo para um melhor entendimento sobre as relações de trabalho existentes na década de 60. Em outras palavras, de acordo com a pesquisadora Maria do Socorro, as greves representam o enfrentamento coletivo de uma classe, nesse caso os trabalhadores, em relação àquela com a qual se antagoniza, ou seja, os proprietários. Quanto aos objetivos, de modo geral, a pesquisa tratou de analisar as paralisações ocorridas em Pernambuco entre 1961 e 1962 e, de modo mais específico, buscou caracterizar as estratégias de luta e negociação dos trabalhadores com os proprietários, e também analisar as principais reivindicações dos grevistas, identificar as categorias envolvidas e o tipo de organização dos movimentos paredistas em Pernambuco. Em relação à metodologia, a pesquisa foi dividida em duas etapas. A primeira etapa ocorreu durante o primeiro semestre e compreendeu a leitura bibliográfica recomendada pelo orientador a fim de entender as características sociais, políticas e econômicas da época. Após isso, houve a leitura das edições publicadas pelo periódico Diário de Pernambuco entre os anos de 1961 e 1962. Essa leitura ocorreu por meio da plataforma Hemeroteca Digital Brasileira. Depois, a interpretação dos dados e, por fim, a escrita do relatório parcial. Já na segunda etapa, ocorreria a análise do periódico Jornal do Comércio, interpretação dos dados e, por fim, a escrita do relatório final. No entanto, devido à proliferação do Covid-19, ficou acertado com o orientador o aprofundamento dos dados já obtidos no Diário de Pernambuco e, por fim, a escrita do relatório final. Auxiliando na organização dos dados obtidos, foi adotado o modelo de quadro desenvolvido por Francisco Wefort, o qual é subdividido em informações como período, categorias envolvidas, objetivos, organização e etc. Entre os exemplos de greves analisadas está dos operários da construtora Norberto Odebrecht, que ocorreu entre os dias 20 e 22 de dezembro de 1962 na cidade de Cabo de Santo Agostinho. Estes trabalhadores, sob a organização do Sindicato dos Operários na Construção Civil, reivindicaram e garantiram o recebimento do 13º salário. Quanto ao tópico Resultados e Discussões, a análise do Diário de Pernambuco permitiu chegar ao quantitativo de 16 greves no ano de 1961 e 24 greves no ano seguinte, assim apresentando um acréscimo de 50% de um ano em relação ao outro, e também a ocorrência de 40 greves quando somados os valores de 1961 com o de 1962. Esses dados obtidos tornam-se ainda mais expressivos quando comparados com o levantamento feito de outros períodos. De acordo com o gráfico, entre 1945 a 1950 ocorreu um total de 19 greves. Já entre 1951 e 1955 ocorreu 36 greves, e entre 1956 a 1960 ocorreu um total de 50 greves. Vale ressaltar que esses levantamentos
correspondem a um intervalo de 5 anos, enquanto a pesquisa em questão analisou apenas 2 anos e já apresentou valores significativos e superiores em relação a esses levantamentos, assim comprovando uma tendência de crescimento das mobilizações trabalhistas. A partir da leitura bibliográfica, se observou que os principais motivos que justificam esse aumento se devem ao aumento de cargos eletivos ocupados por candidatos de esquerda, que adotaram uma política mais voltada para a garantia dos direitos trabalhistas. Entre esses candidatos, destacam-se Pelope de Silveira, eleito em 1955 para a Prefeitura do Recife, e Miguel Arraes, eleito em 1960 também para a Prefeitura do Recife. Esses dois candidatos, membros de partidos de esquerda e também membros da coligação pernambucana à frente do Recife, formada por partidos como Partido Trabalhista do Brasil, Partido Social Brasileiro e principalmente o Partido Comunista do Brasil, que, apesar de ter tido a sua licença cassada em 1947, ainda possuía grande influência política, principalmente na região metropolitana do Recife. E foi justamente essa influência, o crescimento dos partidos de esquerda e da Frente do Recife, que permitiam maior espaço para os trabalhadores reivindicarem os seus direitos, tanto que, durante o governo de Miguel Arraes, em 1963, se observou a ocorrência de 77 paralisações, o que corresponde, em relação ao ano anterior, a um acréscimo de cerca de 220%. Em relação à distribuição das greves por categoria, se observou a participação dos estudantes em 14 paralisações, seguido dos trabalhadores da orla marinha com 12 paralisações. Após isso, segue-se os bancários e ferroviários com uma menor participação. Dada a grande participação dessas duas categorias, as greves estudantis e dos trabalhadores da orla marinha foram analisadas de modo específico, além de também ter sido feito um tópico especial acerca das greves políticas, a fim de entender melhor como o contexto político nacional e certas medidas políticas influenciaram diretamente na realização de algumas greves. Infelizmente, por conta do curto período de apresentação, não será possível expor os resultados obtidos a partir da análise das greves políticas, dos trabalhadores da orla marinha e dos estudantes. Por isso, os convido a participarem do Congresso Nacional de Iniciação Científica, onde irei expor esses tópicos. Assim, com base no que foi exposto, conclui-se em como o contexto político estadual influenciou diretamente no aumento das mobilizações trabalhistas e de que esse crescimento permaneceu até o ano de 1963, sendo interrompido no ano de 1964 devido ao golpe instaurado pelos militares. Referências citadas ao longo do slide. E obrigado por assistirem.